E aí, meus consagrados, beleza? Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Turma, é o seguinte, hoje eu vim gravar pra vocês uma questão, né, sobre o GP de... No GP de Tóquio não, GP do Japão. Sobre aquela questão do trator na pista, né, que aconteceu com o Gasly. E o que eu queria falar pra vocês? No caso, muita gente não entendeu, né, o porquê que tantas pessoas ficaram revoltadas com isso que aconteceu. Então, primeiro de tudo, eu quero dar um histórico pra vocês, né. A última morte na Fórmula 1 foi o Jules Bianchi, em 2014, por coincidência, né, no GP do Japão também, em condições muito parecidas do que estavam nesse domingo agora da corrida desse ano, 2022, né. E o que aconteceu? Foi dado, né, no caso, na época, uma bandeira amarela, no caso, num dos setores da pista, e entrou, né, só que nesse caso, né, no acidente do Jules, foi fora da pista mesmo, foi dentro da área de escape. Mas entrou um trator, né, aqueles que, no caso, guindastes que levantam para tirar os carros, né, e acabou que o Jules se perdeu, acabou saindo da pista rápido, né, porque era uma bandeira amarela localizada num setor. Ele saiu da pista bem rápido e ele veio direto por baixo do trator que estava retirando um outro carro que estava parado perto do guarda-reio. E infelizmente ele ficou 14 dias, se eu não me engano, no hospital, não resistiu e acabou falecendo. E a gente, né, no caso, entrou num nível totalmente, vamos dizer assim, totalmente preocupante, pelo simples fato da gente ter que explicar de novo o porquê que muita gente não entendeu o porquê todos os pilotos ficaram bravos, né, com relação a isso, né. Mas em destaque eu queria dizer do Gasly, o Russell se manifestou, o Pérez falou no rádio e o Seb também. Porque o que acontece? Vamos começar dando um contexto do Gasly. O Gasly saiu, largou dos boxes, né? E no caso, então, ele estava um pouco mais distante do pessoal. Quando começou a chegar no pelotão, praticamente não estava vendo nada, né? O Zhou rodou na frente dele no hairpin, né, da pista. E pouco, acho que se eu não me engano foi na curva que foi o Sainz, ele acabou rodando, aquaplanando, né, rodou, bateu no muro e voltou para a pista. Então, com isso ele acertou, né, uma daquelas folhas de patrocinador e, no caso, essa folha veio e ficou presa na frente do carro do Gasly. Beleza, o Gasly conseguiu chegar até o box de novo, né, ele trocou a asa e nesse momento do acidente do Sainz foi colocado safety car na pista. Então o Gasly entrou no box e saiu. Como o pit stop com troca da asa dianteira é um pouco mais lento, então por causa disso acabou que ele saiu bem para trás no pelotão. Só que o que acontece? Como ele estava em último, ele acelerou para, no caso, chegar no pelotão, certo? E assim, ele acelerou e acelerou valendo. E daí aí que eu comecei a tentar entender, né? Ele acelerou rápido, só que assim, tem um ponto que eu também depois quero falar. Que quando ele chegou, né, digamos assim, ali no hairpin, né, na curva 12, ainda estava o aviso de safety car, certo? Então ele ainda estava acelerando para encontrar o pelotão. Na curva 13, que é uma curva para a direita, que foi onde o Sainz se perdeu, o complexo ali 13, 14, 15, mas na curva 13, que era onde estava o carro do Sainz, pouquinho antes da curva 13 tinha o indicativo das bandeiras. Aquele indicativo, no caso, quando o Gasly terminou o hairpin, não tinha nenhum ali um indicativo de bandeira. Então ali ele ainda estava em safety car e ele acelerou para sair. Quando ele viu esse aqui, ele estava com bandeira vermelha. Só que no que ele passou, o trator já estava ali na pista. Então o que acontece? O trator entrou na pista para fazer a retirada do carro do Carlos Sainz. E o porquê que isso é muito grave? E o Gasly ficou muito bravo. Pelo simples fato de que tinha um trator na pista numa condição que ele podia aquaplanar. Ele passou perto do trator ali, próximo aos 200 km por hora. E o que acontece? A questão que depois muita gente falou, né, ele estava muito rápido e tal. Mas assim, um carro de Fórmula 1 pode chegar a 340 km por hora. Então assim, ele não estava acelerando tudo que podia. Outro ponto. O trator poderia estar ali? Tecnicamente, poderia, porque pelo regulamento ele pode entrar na pista, e os marshals ali eles podem entrar na pista, pois ali sim tinha um safety car, então poderia entrar.
Só que existe, né, um bom senso que nas condições daquelas que o carro de Fórmula 1 pode aquaplanar, não deveria estar ali. Então essa é a questão. Acho que faltou um pouco de bom senso para a FIA, né? Principalmente para a organização lá do Japão. E tanto que, né, num dos clipes você vê, né, que o carro do Gasly passa por ali muito rápido e você não conseguiria ver o trator antes. Então, cara, isso poderia ter dado muito errado. E o Gasly depois da corrida tomou, né, uma punição, né, no caso de 20 segundos, e foram 20 segundos? Acho que foram. Então ele terminou bem no final do grid. E também uma punição da superlicença, né, aqueles pontos. Só que assim, por estar acelerando em bandeira vermelha, só que isso foi pela curva 14 e 15, isso foi pós-trator. Então a questão maior, eu acho que eu queria deixar nesse vídeo parece que a Fórmula 1 simplesmente não aprendeu com o que já aconteceu no passado. Eles estão esperando talvez acontecer uma outra tragédia, porque o carro do Sainz simplesmente aquaplanou. O Gasly vindo naquela condição poderia ter aquaplanado também. Então não custava nada ter recolhido todos os carros naquela volta mesmo. O Sainz estava bem, ele já estava fora do carro. Poderia ter recolhido os carros e depois colocado o trator para retirar o carro na pista. Então, muita gente não entendeu, né, o porquê da raiva. O Checo, até o rádio do Checo foi bem incisivo, né? Ele falou, vocês não se ligaram que a gente já pediu que não deve ser colocado nenhum trator na pista? E a outra questão também foi, o Vettel falou, né, para a equipe, vocês deveriam ter me avisado que tinha um trator na pista. E o George também falou, né, que isso nunca também deveria ter acontecido. Eu acho que foi alguma coisa assim, uma situação como hoje nunca deveria ter acontecido. Então eu acho que essa questão é muito importante, né? Tipo, os pilotos de fato ficaram muito de cara com tudo isso que aconteceu. E poderia sim ter acontecido, muita gente falou, né, o Gasly exagerou, o Gasly estava muito rápido. A questão é, o Gasly poderia estar rápido, mas mesmo se ele estivesse a 100 por hora, que para um carro de Fórmula 1 isso é muito devagar. A gente às vezes não tem essa noção, mas 100 km por hora um carro de Fórmula 1 é muito devagar. E simplesmente, ele poderia ter morrido sim, se ele tivesse batido. O Alan, provavelmente, dependendo do impacto, o Alan não ia segurar. Então ele poderia ter dado de cabeça no trator. E acabou o Gasly. Então isso eu fiquei muito triste, de fato, pela Fórmula 1 ter repetido um erro, no caso, que já aconteceu no passado. Beleza, turma? Então vamos aguardar o que a FIA vai se pronunciar, porque até hoje não falaram nada, só puniram o Gasly, ficou por isso. E vamos ver o que acontece nas próximas corridas. Esperamos que isso não aconteça mais. Beleza, turma? Então é isso, é um vídeo curto que eu queria trazer aqui pra vocês, mas pra gente falar sobre isso que foi bem grave. Beleza, turma? Tamo junto, até o próximo vídeo.